talvez pensem que pararíamos de defender nossa floresta caso nos dessem montanhas de suas mercadorias. Estão enganados. Desejar suas coisas tanto quanto eles só serviria para emaranhar nosso pensamento. Perderíamos nossas próprias palavras e isso nos levaria à morte. Foi o que sempre ocorreu, desde que nossos antigos cobiçaram as suas ferramentas pela primeira vez há muito tempo. Essa é a verdade. Recusamo-nos a deixar que destruam nossa floresta porque foi o Mama que nos fez vir à existência. Queremos apenas continuar vivendo nela do nosso jeito, como fizeram nossos ancestrais antes de nós. Não queremos que ela morra, coberta de feridas e dejetos dos brancos. Ficamos com raiva quando eles queimam árvores, rasgam a terra e sujam os rios. Ficamos com raiva quando nossas mulheres, filhos e idosos morrem sem parar de fumaça de epidemia. Não somos inimigos dos brancos, mas não queremos que venham trabalhar em nossa floresta porque não tem como nos compensar o valor do que aqui destroem. É o que penso. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, página 354. A queda do céu pela fumaça da destruição, fumaça da cobiça do metal. Tempo de tremer a terra, a raiz da terra, que é a raiz do céu. A doença é a cobiça que gera a morte. É o império da morte, que é contra a vida. Davi Copenaua Yanomami traz conhecimentos ancestrais dos povos da terra. Onde estão os povos da terra? O povo Yanomami está na floresta. O Monte Roraima é nosso avô. O Morro Cruzeiro, em Analândia, São Paulo, é nosso avô, nossa avó. Do começo da leitura de A Queda do Céu, mensagem de Davi Copenaua e a Floresta, a voz é de Silvério Donati. As notícias continuam não sendo boas. A fumaça da cobiça dos metais, o garimpo que ameaça e mata os povos das florestas, as onças, os catitus, jabutis, todos os povos. A destruição da floresta, onde há árvores, gente-pássaro e outras gentes, parentes nossos. Os povos da terra lamentam a destruição de nossa casa. Vamos pelos caminhos. Caminho da Meríndia. Caminho das abelhas. O querido ouvinte, junto, sem sabermos a saída. Assim nós vamos por esses caminhos. Nós vamos com música, com um canto, uma canção sobre a flor do ipê. Com voz é de nosso amigo Zulmiro Vitor, na viola Jamil e também com o apoio de Miltinho de Carvalho. O nome da música é O Poeta. Eu queria ser um poeta se eu soubesse escrever
pra falar da natureza e da florada do viver. Foi a florada mais linda que só Deus pode fazer. Até os passarinhos cantam em forma de agradecer. Quando chega a primavera lá do rancho dá pra ver a natureza enfeitando com a florada do ipê. Nós temos um ipê branco, um lobo roxo e um amarelão. É a florada do ipê que enfeita nosso sertão. Quando escuto o motosserra trabalhando no sertão, corre lágrima dos olhos e dói o meu coração, por saber que é mais um ipê que o homem vai pôr no chão. E eu já falei do ipê, eu já falei do sertão. Eu peço pra todos que vocês prestem atenção. Vamos respeitar o ipê, a beleza do sertão. Essa história começou em Analândia. Analândia, naquele tempo, era mata, não existia a cidade. E apareceu esse fazendeiro, né? Então ele, o que começou? Ele começou com serraria, derrubando as matas que tinha ali, que era tudo mata virgem. Começou derrubando, né? E formando lavoura de café, trazendo os negros, tinha mais de 200 escravos. E ele foi acabando com tudo o mato. Aí começou com o café, né? Aí o que ele fez? Ele trouxe o trem a vapor, que tava, a linha estava até em Rio Claro só, não tinha, para cá não tinha estrada, não tinha linha. Então ele, para puxar a madeira e puxar o café dele, ele comprou a máquina a vapor, um trem, né? Com 8 vagões, e pôs de Rio Claro a Analândia, né? Aí o que ele fazia? Ele exportava o café, exportava a madeira, e aí foi trazendo o fazendeiro da Itália, gente bem de vida da Itália, como tem o seu Domingo Guarani, é um dos maiores fazendeiros que teve na região de Analândia. A divisa dele era a estação de Analândia, a estação de Tirapina e a estação de Corambataí. Ali é tudo deles, que as fazendas, tem mais de 5 fazendas que é deles. Ele foi um dos grandes homens do café, né? E ali foram criando os escravos, ele trazia os escravos para trabalhar, né? Esse barão era um homem muito carrasco, né? Ele batia os negros que não respeitavam ele, mandava matar, apanhava lá, batia, até que o cara pedia perdão para ele, né? E assim foi seguindo a história, né? Naquele tempo não existia Analândia. Aí fizeram, um dos colegas dele abriu uma venda de tábua. Essa venda, a dona era uma índia, chamava Anaí. Aí puseram o nome de Analândia, formou uma cidadinha lá, uma venda, uma par de casa, puseram o nome de Anápolis, né? Aí foi passando, com o tempo, o barão achou que não devia chamar Anápolis que lá. Aí foi que trocou o nome de Analândia. E meus avôs, eles são do tempo que ali eles eram índios. O meu bisavô, ele foi criado ali na selva, ali que era selva. Lá tinha um rio chamado Pinheirinho, até hoje é uma fazenda com o nome Pinheirinho. Aí apareceu a fazenda Monte Averne, a segunda fazenda. A primeira foi Barão, a segunda fazenda foi Monte Averne,
E a terceira fazenda formada ali foi Atalaia, era uma tribo de índio, parente meu também, né? É da turma do Mariano, né? Uma família muito grande, né? Então ali eles caçavam, viviam de caça, de pesca, né? E foram vivendo. Aí puseram o nome de Rio Corumbataí ali, porque aquele rio tinha muito curumbatá. São conhecimentos do interior de São Paulo. E escutamos na voz de Zulmiro Vitão esses conhecimentos e a música O Poeta. No próximo bloco, vamos conversar sobre as avós. É tema delicado, porque toca na questão do pegualaço das mulheres. Pegualaço dos povos indígenas na formação do povo brasileiro. Por exemplo, do meu caso, da parte da minha história, eu sou João Paulo Ribeiro. Quando lembro das palavras de meu pai, que quando se encorajava ou se entristecia pelo álcool, então contava um pouco dessas histórias. Eu sou neto, descendente de Dona Rufina, povo guarani, que em seu silêncio fez os netos pelo pensamento. Para essa nossa conversa sobre esse assunto, está conosco Sassá Tupinambá, para falar deste tempo do terror e a identidade, tempo de cura. Natália Belentani também está conosco, pela busca, pelos caminhos a respeito dos povos indígenas do mundo. Satisfação estar dentro desse programa e chegando até as casas das pessoas, onde a gente pode trocar essa quantidade de informações que nós trazemos, né, dentro da gente e compartilhar um pouco desses saberes que nós vamos conquistando na caminhada. Eu gostaria primeiro, né, de pedir para o Sassá, se ele puder, se apresentar e contar um pouco da trajetória dele, para que ajude a gente a pensar esses caminhos aí que a nossa prosa hoje deve trazer. Trabalhando a questão indígena nesse contexto nacional e também pensando essas redes e articulações dos povos indígenas fora do Brasil, num contexto dos outros continentes, como que é possível a gente avaliar isso hoje, numa conjuntura tão particular e tão complexa como a que nós estamos vivendo. Eu nasci em São Miguel Paulista, eu nasci lá. Eu sou um autêntico tupinambá baiano nascido em São Miguel Paulista, né? É o bairro mais nordestino que tem, fora do Nordeste, é São Miguel. Desde criança a gente tem observado muito essa presença indígena ali de períodos remotos, né? Por todos esses lugares. A minha mãe mesmo tinha alguns comentários lá desse território da Zona Leste de São Paulo, né? Mas, João, eu vou convidar você e convidar outras pessoas também, aproveitando aqui, já que você tocou no assunto do seu pai. A história do seu pai, João, ela é uma história muito recorrente em todo o Brasil. Nós tivemos aí, nós estamos, né, em 521 anos de genocídio e etnocídio. O genocídio a gente conhece muito bem, né, João? Natália, a gente entende isso fácil, o genocídio, porque ele é mais visível, ou a gente sente mais ele. A dor do genocídio ela é maior em qualquer território, né? Mas o etnocídio, ele age e de uma forma mais sutil e invisível.
né? Não que ele esteja mais brando que o genocídio, não é, porque gera dores como o genocídio, né? Principalmente para quem fica. Eu acredito muito que essa situação aí é a do seu pai, né? Então são dores que é muito difícil de serem curadas, né? São dores difíceis mesmo de serem curadas. Mais recentemente a gente tem aí doado, né, nos entregue mais tempo nosso aí, dedicado mais tempo para entender um pouco o etnocídio, né? E aí a gente faz diversas análises, principalmente nesse campo mesmo do mental, da psicologia mesmo. E em uma outra questão, né, que a gente precisa estudar muito, todos nós, que é a identidade, né? A identidade étnica. Todos nós no planeta Terra, né, todos os humanos têm uma identidade étnica. E essa identidade étnica faz parte de toda a construção do eu, né? Vai estar ali, né? E isso também, a gente não tem certeza ainda, mas eu acredito que ela determina qual é o lado da luta que você vai ter. Na reforma pombalina, ou nesse período, né? O meu povo foi decretado extinto, né? Em 1850, com a Lei de Terra, que a Natália conhece muito bem aí, nesses conflitos fundiários, né, agrários, invasões de território, né, em 1850, diversos povos indígenas foram expulsos e diversos governos estaduais aqui no Brasil foram decretando, né, que um povo foi extinto. Um deles é o que você cita, né, os Guarulhos aí em São Paulo, né, um território gigantesco, e foi extinto, Guaianazes foram extintos, né, e diversos outros aí, a lista é gigantesca, né, desses povos que o Estado decretou extinto, né. Em algum momento ali, o Estado do Ceará, né, que tem um decreto que no Ceará não existe indígena, aí foi na mesma onda, né, seguindo o mesmo rumo aí, falando já de água, de onda aí que a gente começou, nessa mesma onda foi o estado do Sergipe, que falou que lá também não tem indígena, mas a gente está vivenciando, João, no meio de tantas notícias ruins, como você falou aí, né, a gente está vivenciando um momento na história aí muito importante para todos nós. Não só os povos indígenas, né, mas todos os povos no mundo, que é essa luta pela retomada dessa identidade. No mundo todo. No mundo todo. Eu tenho acompanhado isso, eu tenho me dedicado bastante, estou gostando muito, né? Por exemplo, a gente tem na Ásia, em todo o continente, e nas ilhas, né? O Japão mesmo teve que reconhecer, não queria, né, o Estado japonês não queria, mas foi obrigado a reconhecer um povo indígena em uma das ilhas que ele invadiu, né? A Escócia, por exemplo, né? Na Escócia, eles, por conta da identidade étnica, dessa retomada, cobraram o direito a ter maioria no Congresso, né? No Congresso do Reino Unido, né? E é um povo que foi colonizado, foi invadido também, bem antes que nós aqui, né? Bem antes que nós, mas subjugado como nós também, né? As mulheres passaram por estupro, que é isso que o seu pai fala, né? É isso que o seu pai fala. Minha avó, minha bisavó foi pego a laço, né? E aí a gente vai percebendo, né? Como que o que a gente identificou aqui em relação à identidade, essa retomada da identidade, ela está acontecendo no mundo todo, né? Os povos ligados à terra, os povos indígenas de Abiala e os povos indígenas de outros continentes estão se organizando a partir da retomada da sua identidade étnica. Eu sempre gostei de escrever história. Minhas modas, a maioria é moda de viola, né?
Ou natureza. A natureza tem uma música que fala só da destruição da natureza. Uma história bem bonita, sabe? É do povo que destruiu a terra, destruiu o ar, está destruindo o mar, está derrubando serra, tirando ouro, né? Expulsaram o índio, acabaram com os bichos, mataram o rio dos peixes, mataram com mina d'água, né? E está acabando com o povo também. É uma história que eu escrevi, um cururu muito bonito também, sabe? Mais ou menos assim, ó. Eu tô pedindo pra Deus que Ele venha me ajudar. Poluíram a minha terra, já poluíram o ar. Agora tão poluindo toda a nossa água do mar. Tão derrubando a serra pra tirar o nosso ouro. Eu tô vendo a selva que já vai pedir socorro. Derrubaram nossa mata, fizeram índio correr. Nosso bicho brasileiro não tem mais onde viver. Eu não sei o que o homem ele vai querer fazer. Tá poluindo o rio, fazendo o peixe morrer. Tão poluindo o rio, tão poluindo a mina que fazia água correr. Eu tô vendo em pouco tempo não ter água para beber. É as nossas criancinhas que mais podem sofrer. O homem não acredita em Deus, tá destruindo o mundo, tá levando o nosso povo todo para o fim do mundo. E cada dia que passa, tão sujando mais o mundo. Então, é a mesma coisa da natureza. Hoje em dia, eles falam que é o homem o homem do mato, o índio, o caçador que acaba, mas não é caçador que acaba porque, vamos supor, uma mata, que nem aqui, quando eu vim aqui para cá em 70, o senhor ia daqui até no Mogi, não tinha uma fazenda. Daí da CBT para lá não tinha uma fazenda, era tudo cerrado, mato, né? Eu conheci a Fazenda Minas, mato, a Santa Fé, mato, a Fazenda Iá, mato, a Jiquitibá, mato, ali no Zé Carreiro era tudo mato, ainda tem um pedaço de cerrado lá, né? O Jataizão tinha mais de 10 mil alqueires de mato, hoje não tem 5 mil alqueires de mato que é Jataizão. Ali tem onça pintada, ainda tem onça pintada, tem onça amarela, tem o queixada, tem o porco do mato, o cateto. Hoje em dia, ele joga a culpa no índio, no caçador, que acaba com... Mas não é, o que está acabando com a natureza é os fazendeiros, é os uneiros, né? Porque, vamos supor, o senhor tem uma hectare, vamos supor, 20 hectares de mata. Os bichos têm lugar para criar, tem lugar para conseguir escapar de um caçador, de outro lugar, eles têm lugar, né? E se o senhor tira todo o mato, vamos supor, eu tenho 50 alqueires de mato, o senhor deixa um alqueire lá, como é que esse bicho vai viver num alqueire? Não é? Então, o que está acabando com a natureza, né, é os próprios, essa firma estrangeira que vem para cá, que está destruindo todo. Essa é uma experiência cinematográfica. Nós vamos escutar, na voz de Sônia Pinheiro, a leitura que, com adaptação de sua voz e canto, é do poema Canção Peregrina, de Graça Graúna, filha do povo potiguara.
Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Cada parto e canção de partida, à Mãe Terra peço refúgio, ao Irmão Sol mais energia, e à Irmã Lua peço licença poética para esquentar os tambores e tecer um colar de muitas histórias e de diferentes etnias. As pedras do meu colar são história e memória, são fluxos de espíritos, de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. São as contas do meu colar e as cores dos meus guias. Amarela, vermelha, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de ameríndia ou de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e de diferentes etnias. Se não me reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se nos largarem ao vento, eu não temerei, não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas. Antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber de velhos e crianças faz ecos nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muita história. Eu tenho um colar de muita história e diferentes etnias. Eu canto a dor desde o exílio. Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar de muita história, tecendo um colar de muita história e diferentes etnias. E aí foi formando, né, o Cruz-Cruzeiro. O Cruz-Cruzeiro era um lugar que os índios oravam, tinha um cruzeiro lá, porque tinha muita cobra, urutu cruzeiro.
Aí o que que eles fizeram? Puseram o nome naquela... Hoje é uma estaçãozinha velha, abandonada. Ali puseram o nome de Cruz Cruzeiro, né? É a primeira casa que tem lá, tem até hoje a casa. Era uma casa feita de madeira, rebocada com barro, chamava Casa Branca, né? Os que fizeram lá foi os índios chamado Mariano, que é o dono, era na Atalaia, a tribo deles era perto, tinha um riozinho que chamava Água Branca, e eles viviam de caça e pesca também. Aí, meu avô criou 9 filhos índios, 6 homens e 3 mulheres. Meu bisavô morreu com 105 anos. Meu avô era índio também, morreu com 98 anos. A minha avó, que era uma índia, né, chamava Tervina, morreu com 100 anos. Mas os filhos dele, meu avô, os irmãos dele, que eu só conheci um irmão do meu avô, chamado Chico, né? Aí os irmãos dele não sabiam nem quando eles tinham nascido, não sabia a idade deles na certa. Aí, como a Analândia se tornou, teve um cartório lá, começou a registrar o povo, aí começaram a registrar aqueles índios lá, né? Aí a idade mais ou menos era calculada, né? Aí puseram nome, começaram a pôr nome, né? Que nem meu avô ficou com o nome de João Vitor, né? A minha avó Tervina, né? O nome dela era Tervina Mariano Leite, né? Aí foi nascendo meus tios, meus tios foi registrado com 10, 12 anos de idade, que os povos de Analândia começou a registrar, né? Só que eles calcularam mais ou menos a idade que nasceu e foi registrado, até no registro deles, tudo é colocado Anápolis, não é Analândia. Porque Anápolis era uma venda que tinha lá, e tinha lá 3, 4 casinhas que esse barão tomava conta lá, que vendia uma enxada, um sal. E essa mulher dessa venda trocava, vamos supor, sal com ferramenta. Você ia lá, dava uma enxada, você dava um porco para ela, um negócio, que colhia na tribo. E ela te dava uma enxada, te dava sal, era trocado, não era comprado, né? Isso meu avô contava, né? E aí foi crescendo. Aí começou a vir o café, começou a vir os italianos da Itália, aqueles fazendeiros grandes ali, trazia. Aí veio meu avô, o pai da minha mãe. E eles vieram para o Brasil, meu avô tinha 3 crianças e minha avó grávida. Minha mãe veio grávida lá da Itália. Minha avó veio grávida da minha mãe lá da Itália. Aí começaram a crescer. Aí meu avô, como era italiano, ele não aceitava o casamento do meu pai, porque meu pai era índio. Falava que índio era vagabundo. Os italianos não aceitavam. Aí foi até que fizeram o casamento, né? Aí meu pai começou a seguir a vida dele, né? Aí meu pai morreu com 87 anos, né? Os parentes dele, os irmãos dele, meus tios, todos eles foram índios também, nascidos no mato, né? Criados no mato. E tudo morreu um com 106, outro com 100, outro com 98, tudo já com a idade bem avançada. E meu avô é um raizeiro, até essa música depois nós vai cantar, chama o Raizeiro, é a história do meu avô. Meu avô, a pessoa ia lá, que tempo não tinha remédio de farmácia. Então o que ele fazia? Ele fazia um remédio de raiz, não tinha outra coisa para curar. Picado de cobra, ele curava com um chama timburi, outro chama orelha de negro, uma árvore que dá no mato. Ele socava aquilo lá, tirava o sumo e dava para a pessoa picado de cobra, daí 2 dias não tinha mais nada, né? E ele sabia muito remédio de mato, né? A quina cruzeiro não sei se você conhece, é uma árvore que dá no mato, que lá para febre não tem remédio melhor.
E meu pai foi criado mais ou menos no mesmo sistema, criou nós. Nós temos 7 irmãos, filho do meu pai, né? Então, o que acontecia? Meu pai, nós morava nas fazendas, sempre moramos em fazenda, lugar deserto, assim que tinha. Meu pai, ele é muito trabalhador. Meu pai sempre teve fartura, né? Mas ele era assim, se ele chegasse numa fazenda, a fazenda não deixasse ele caçar, ele já tinha quedão do índio, né? Carne bem pouco nós comprava, ou era de um porco, ou era caça do mato, capivara, veado, coati, porco do mato, javali, o queixada, né? Uma paca, é o que nós comia, né? E assim nós foi crescendo. Aí eu com 18 anos casei. Aí eu fui embora para Piracicaba, morei 2 anos em Piracicaba, né? Depois fui para São Paulo, né? E eu sempre gostei da música sertaneja. Em São Paulo eu comecei a frequentar as rádios. Conheci Túnico Tinoco, conheci o Pedro Benedito da Estrada, Sulino Marreiro, o Zé do Rio Sorridente, o Adico Vidoco, né? Que tempo começou o Zico e Zeca, depois veio o Liléo, né? E eu conheci muita gente famosa em São Paulo, né? Pirapó e Cambará, inclusive eles gravaram uma música minha. Tem música de viola. Meu avô foi um grande índio que tinha sabedoria, até a sua comida do mato ele trazia. Era carne, peixe e fruta que pros filhos ele servia. Se alguém ficasse doente, logo um remédio fazia. Se tomasse direitinho, logo a doença saía. A sua roupa de pena que ele mesmo, que o seu corpo vestia, a sua flecha de caça ele mesmo quem fazia. Se alguém ficasse doente, que logo ele socorria. Até picada de cobra o índio velho benzia. Ele morava no mato, tinha boa sabedoria, não acreditava em médico nem na tal feitiçaria. Ele só acreditava no remédio que fazia. Há muito tempo passado o índio velho dizia que o remédio da cidade é com droga que fazia. Ele vivia no mato, mas tinha sabedoria. Era carne, fruta e peixe que por rancho ele trazia. Num ranchinho de barrote onde ele vivia. Todo quanto ele ensinava, depressa os índios prendia. Então, essa é a música a história do meu avô, sabe, né? Ele é um raizeiro, né? E tudo quanto é a doença, ele nunca procurou, ele não acreditava em remédio do branco, sabe? Ele acreditava no remédio dele, né? Então a pessoa ficava doente, ia lá, ele já sabia a erva que tinha, né? E eu aprendi muita coisa com ele, sabe? Né? Muito remédio de mato. Eu conheço, o barbatimão é para machucado, a pessoa que machuca, você tem uma ferida que não sara. O barbatimão é uma árvore que ela tem um poder muito grande para curar, sabe? Doença de ferida. Né? Já a quina cruzeiro é para febre, a pessoa que tem febre, pode estar com a febre que for. Você ferve aquela quina cruzeiro, toma ela, daí 2 horas você não tem mais febre. A aspirina é do mato, não sei se você conhece, é um cipózinho do mato ali perto da universidade tem.
Você pega ela, mastiga ela, ou então você ferve, serve para uma dor de cabeça, uma dor de dente, tudo ela serve, né? E tem muitos remédios, né? Que meus bisavôs ensinou para os meus avôs passou para o meu pai, e meu pai passou para mim, que eu fui mateiro também, sabe? Eu sou criado no mato, né? Eu, desde 7 anos, eu acompanhei meu pai pelos matos, em pescaria, em caçada, sabe? Né? De noite, de dia, não tinha hora para nós, né? Então, eu aprendi muita coisa com ele, sabe? Né? Meus tios, tudo eles foi catireiro, sabe? Naquele tempo tinha muito catira para as fazendas, então o que eles faziam? Fazia desafio de catira, uma fazenda contra a outra. Meus tios, principalmente esse que está na fotografia aqui, meu tio Mário, era um grande violeiro, ele fazia viola, fazia violão, fazia bandolim, aquele de vara lá, o violino, cavaquinho, ele fazia tudo, sabe? E ele cantava moda de viola, que nem cantar repente, assim, sabe? Eles cantavam a noite inteira desafio de moda de viola, no catira, sem ensaiar a música, eles inventaram na hora a música de viola, sabe? Era aquele tempo, né? Hoje eu tenho 6 com o Rio Gregório Minzolinho gravado, tem uma com o Pirapó, tenho 6 com o Jamil, tem mais 12 que eu com o Jamil gravemos, né? Tem 2 que o Tony Longo gravou, né? Uma chama Padre Joãozinho, outra chama a Menina do Milagre. O Gregório gravou uma música que eu fiz do Canoeiro Assombrado, Fazenda do Barão, Sítio do Meu Pai, Rancho de Caboclo, Barretão, essa que o Gregório gravou, né? Aprender e poder seguir nesse caminho que é o caminho da transformação. É a alternativa que nós temos hoje, é fazer com que essa forma de viver que foi entendida como única e inexorável, ela não seja a forma que os nossos netos vivam. Os cantares dos pássaros, sapos, cigarras, aprender a escutá-los quando já se constituindo deles. Os pássaros têm seus cantos melódicos, as árvores estão plenas de cantos, de dia e de noite. É preciso saber escutá-los, e quando se escuta, é se constituindo. Nos cantos, o aspecto galhos das árvores. Os galhos de uma árvore, carregadas de cantos. É a árvore galhos nós. Eles vão colhê-los nas árvores de canto que chamamos Amoari. Omama criou essas árvores de línguas sábias no primeiro tempo, para que os Chapiri possam ir lá buscar suas palavras. Param ali para coletar o coração de suas melodias, antes de fazerem sua dança de apresentação para os xamãs. Os espíritos dos sabiás Yorishiyama e os espíritos Japim, e também os dos pássaros Sitiparici e Taritari-ashi, são os primeiros a acumular esses cantos em grandes cestos Sakosi. Schopenhauer e Albert, A Queda do Céu,
Palavras de um Xamã Yanomami. 2010, página 113. Este foi o segundo programa Voz Indígena, experimentando com o cinema. O programa é uma produção quinzenal do Laboratório Leetra. Conheça mais em leetra.ufscar.br. Agradecemos a parceria da Secretaria-Geral de Educação à Distância, além do apoio da Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos. O programa de estreia foi ao ar em 4 de julho de 2021. O vídeo está disponível no YouTube, nos canais da SEAD e do Letra. Procure por Voz Indígena 01. Gratos também pela sua audiência, esperamos você no próximo programa. Até lá!